tarde, estamos de volta com mais um Pode Berrar. E hoje é um episódio muito especial com uma pessoa muito bacana que eu acredito que muitos de vocês já conheçam. A Nath vai te contar um pouquinho quem é ele. É isso aí, Vi. Pessoal, hoje a gente trouxe uma pessoa polêmica e com uma história extremamente gigante aí. Vamos lá, ele é especialista em gestão do agronegócio, mestre em ciências da veterinária, consultor em bovinocultura de leite e corte e ele é professor na Unifucamp. Então, bora, berra com a gente. Cláudio Costa, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, participar desse podcast de vocês, bater um papo, trocar umas ideias. Estou muito satisfeito e feliz pelo convite. Muito obrigado a vocês. A gente fica muito honrada também. E a todos que participaram dessa ideia magnífica, né? De a gente ter esse bate-papo com as instituições, com as pessoas que fazem a nossa escola, né? Sim. Cláudio, e aí? Conta pra gente poder dar início aí. Por que a medicina veterinária? Sem dúvida, é uma pergunta difícil de resolver, né? Eu, na verdade, quando era novo, eu sou mais velho da família, eu saía muito para fazenda com meu pai, e meu pai mexia com gado a vida toda, meus avós e tal. E desde pequeno eu criei essa vontade de ser médico veterinário. A grande verdade é que nunca houve outra opção, né? Foi sempre a medicina veterinária desde quando eu comecei a me entender por gente, né? Então, acho que vem dessa ligação do campo, né? De estar junto das pessoas, estar junto dos animais quando eu era menor, né? Então, acho que vem por aí. Não teve nada especial em relação a isso. Foi sempre a convivência mesmo. Desde pequeno a gente viveu com isso, né? E você não é daqui? Não, eu sou de uma cidade bem pequena. A gente costuma dizer que o nome dela é muito grande, né? Porque para a gente falar o nome da cidade, a gente tem que falar todas que estão em volta dela para a gente saber onde que ela fica, né? Na verdade, eu sou de Iguatama, centro-oeste de Minas. E eu saí para estudar e eu acabei desembarcando em Uberlândia para fazer veterinária. E daí eu fiquei aqui no Triângulo Mineiro desde aquela época. Mas a minha cidade é muito pequena. Daqui lá são 340 quilômetros, né? Chama Iguatama. E como surgiu a oportunidade de você vir aqui para Monte Carmelo? Na verdade, tudo na vida da gente são pessoas, né? São pessoas que entram na vida da gente num determinado momento e vão mudando os caminhos, né? Quando eu terminei o terceiro ano, eu tinha 3 opções para fazer medicina veterinária. Então, eu tinha a opção de Belo Horizonte, que eu não ia de jeito nenhum. Viçosa, que eu também não iria de jeito nenhum. E, então, meu sonho era fazer veterinária em Uberlândia. Então, eu vim para Uberlândia, fiz veterinária e coincidiu de eu entrar numa turma que tinha uma pessoa daqui, né? No caso, o Lúcio, né? Que foi meu sócio logo que a gente formou. Então, eu formei, nós estávamos para formar, e o Lúcio chegou para mim e falou assim: Cláudio, vou montar um negócio em Monte Carmelo, vamos para lá. Eu falei: você... Agora não estou muito, não tenho capital para isso e tal, eu vou correr atrás dos empregos aqui primeiro. Mas você me espera até tal data. Até aquela data eu não tive nenhuma resposta em nenhuma das entrevistas que eu estava fazendo. E aí eu conversei com minha mãe, com meu pai, falando: vai embora, né? Não deve, volta para trás, né? Então, na verdade, a minha vinda para cá foi, vamos dizer assim, um convite que o Lúcio me fez, né? O Lúcio Tomás, que é filho da cidade. E a gente começou aqui em fevereiro de 95. Você foi uma das pessoas pioneiras da medicina veterinária ali na Unifucamp. Como que foi para você entrar lá? O que te levou a tentar trazer esse curso? Foi por amor à medicina veterinária? Ocorreu outros planos no meio do caminho que você escolheu a Unifucamp para ser uma parceira de vida? Na verdade, eu entrei na instituição em 2006. Estava entrando no último semestre do curso de administração de empresas e eles precisavam de um professor para trabalhar um conteúdo chamado administração rural. Eu tinha especialização na época, me convidaram, eu estava concluindo o mestrado naquele ano, né? E eu entrei na instituição pelo curso de administração rural, onde eu trabalhei pelo curso de administração de empresas, pela matéria de administração rural, e eu permaneci assim por muitos anos ali, daquele jeito, né? Aí no meio do caminho apareceu ciências biológicas. Aí a professora Cristina, que era a coordenadora, que foi a mentora do curso, me convidou para trabalhar alguns conteúdos, porque eu já trabalhava esses conteúdos, né? E aí eu entrei na biologia também. E aí depois
veio a agronomia e a gente foi seguindo dentro da instituição. A medicina veterinária, ela surgiu muito tempo depois, né? Na verdade, a gente formou a primeira turma agora, no meio do ano. A grande verdade da medicina veterinária é que eu acho que esse curso sempre foi um sonho do professor Guilherme, que é o reitor da instituição, né? Eu acho que o Guilherme sempre carregou esse sonho com ele e tal. Um dia ele me chamou para a gente conversar se eu achava viável. Então, assim, eu acho que se a instituição já definiu que isso é viável, porque já tinha pesquisas mostrando que tinha demanda e tal, né? Então, a partir daí, a gente começa a mexer nessa questão. Então, para mim, eu acho que foi, assim, um divisor de águas para a própria região. Porque você trazer um curso de medicina veterinária, já tendo dois cursos de agronomia na cidade, né? Então, o curso de medicina veterinária, ele compõe bem as ciências agrárias da região, a gente é, vamos dizer assim, a gente é centro regional, né? Então, muitas cidades vizinhas mandam seus filhos para cá para estudar. Então, acho que isso é uma mudança para todo mundo. Mas eu acho assim, o curso mesmo em si, ele sai da cabeça do professor Guilherme, né? Ele é que teve essa ideia e teve esse sonho, bancou tudo isso, né? Porque isso não é um sonho fácil de bancar, né? Agora, é lógico que ao longo do tempo, as pessoas foram participando disso, né? Então, lá atrás, a gente teve a Franciele, que foi a pessoa que montou toda essa parte acadêmica, ementas e tal. Nesse meio tempo, participando da formação do hospital veterinário e tudo, né? E aí a gente sempre fala, né, que à medida que as pessoas vão migrando, os sonhos também vão aumentando e vão sendo supridos, né? Então, quando a Franciele sai, a gente fica meio preocupado. E agora, né? E aí, do nada, aparece a Larissa, né? O destino é incrível. Tem assim, uns negócios que... Eu fico pensando assim, como é que as coisas se organizam, né? Você pega, por exemplo, a Larissa tinha acabado de entrar na instituição, como ela falou aqui, né? Nem tinha começado a dar aula, e aí já surgiu a oportunidade da coordenação, né? Então, eu digo assim, que hoje a instituição, ela dá todo o suporte para o trabalho e tudo, mas assim, sem dúvida nenhuma que esse curso, eu acho que ele é o coração e a cabeça da Larissa em tudo nele, né? Porque assim, o que ela faz durante 24 horas, ela vive e cuida desse curso como se fosse um filho dela. Isso realmente é. Então você vê os projetos que são conduzidos, todos os orçamentos que são feitos, né? Tudo foi ela que organizou. Então, assim, acho que lá atrás, quando esse sonho surgiu, eu acho que o Guilherme talvez não pensasse que aparecesse uma pessoa com tanta... Um braço direito. Né? Assim, na verdade, eu acho que mais do que um braço direito, sabe? Eu acho que ela conduz aquele processo com o coração. Então, quando você toca um processo daquele jeito, né? Mas realmente... caminho para dar certo. Assim, porque você tem uma relação muito diferente com a instituição, né? Então, eu vejo a forma com que ela conduz aquilo, ela sofre com aquilo, as alegrias, as tristezas, tudo que ela tem, ela sofre com tudo aquilo, né? Então, hoje você vê a instituição com o curso todo montado, né? Hospital veterinário, laboratório de leite, todos os processos, sala de anatomia, sala de anatomia patológica, né? A parte... Você não vê isso em outro lugar. Assim, eu falo para vocês assim, que a gente roda muito, mas uma sala de anatomia igual aquela, você vai ter só em Berlândia. O laboratório que conseguiu agora, né? Sim, laboratório de leite, né? Quer dizer, é um diferencial da região, né? Então, assim, você pega um laboratório de patologia como aquele, talvez eu tenha visto lá em Patos, um igual aquele, talvez na Uniub, mas os outros não tá por perto do que a gente tem, né? Então, assim, isso tudo sai muito do envolvimento dessas pessoas, né? Do que tem lá dentro. Agora, para mim, que chegou aqui em 95, que vivi uma realidade muito difícil em relação à medicina veterinária, eu vejo hoje o cenário aqui completamente diferente, né? Hoje a percepção, o pessoal trabalhando, correndo atrás, você ter o suporte de uma instituição de ensino para te dar todo o apoio em relação a isso, né? Você vê, por exemplo, tô com um problema de animal aqui, eu levo para a faculdade, faço uma necrópsia, né? Então, assim, eu acho que tudo isso é feito por pessoas, né? A instituição em si, ela entra com suporte para fazer, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que foi um marco, tanto para a FICAMP quanto para a cidade e região. Cláudio, a gente sabe que você é professor de tem muito tempo. E como que surgiu a ideia de ser professor? Porque você é bem famoso pelas aulas, sem precisar até de slide. Então, como foi que surgiu assim,
vou ser professor, quero ser professor? Talvez o efeito seja mais bonito que a causa, né? A grande verdade é que eu nunca estudei para ser professor, né? Nossa. Então, assim, vamos dizer assim, o professor, ele surgiu de uma necessidade, né? O que eu sempre penso? Que a vida da gente, você vai criando caminhos, né? Quando eu decidi vir para cá, a primeira coisa que eu decidi é que as coisas teriam que ser diferentes, né? Então, por exemplo, eu abri mão de um salário, que eu ia trabalhar para uma empresa, então eu teria despesa para morar, né? Porque eu era de fora, o Lúcio era daqui. Então eu teria que morar, teria que comer, teria que me deslocar e teria que ter um investimento inicial. E no primeiro momento, a gente achou que na própria, vamos dizer assim, na própria inocência de ser recém-formado, de ser um bezerro novo, né? Porque eu nunca tinha trabalhado até então, né? Eu só tinha estudado até 24 anos, quando eu formei. E eu cheguei aqui e falei assim, pô, vou chegar aqui, vou abrir uma loja, em 60 dias eu tô comprando um carro zero, 60 dias eu tô bonito na fita, tô com dinheiro e tal. Que ilusão. E não foi isso que aconteceu, né? Nós chegamos aqui e a coisa não andou, a coisa simplesmente não aconteceu. Nós viemos com uma proposta aqui em 95, que eu só consegui realizar ela 10 anos depois, em 2005, 2006, que era o processo de consultoria, de ter as fazendas que, né, que eu assistisse regularmente, mensalmente, tivesse... Isso não rolou no começo. Então, a gente abriu uma loja com pouco capital, com muita despesa, e um belo dia, me lembro como fosse hoje, em julho de 95, minha mãe me ligou e falou, Cláudio, agora é o seguinte, do jeito que você está gastando aí, você ficar aqui em casa para mim à toa é mais barato que você está aqui. Eu não aguento mais te manter. Porque, na verdade, depois que eu me formei, ela continuou me bancando 6 meses, né? Porque tudo que a gente fazia na loja, ficava na loja. E nem dava para pagar. Então, a gente ainda tinha que estar tirando dinheiro dos outros lugares e tal. Daí eu parei para pensar, pô, mas peraí, 6 meses eu vou voltar? 6 meses eu vou enfiar nas pernas e vou embora? Pô, não dá. Aí o cara chegou para mim, uma pessoa, falou, por que você vai dar aula à noite? Foi dar aula, cara? Peraí, me dar aula de quê? Tá aparecendo uma vaga lá no Polivalente, professor de ciência, 6ª e 7ª série. Nossa, na escola. Meu Deus, nem sabia disso. Peraí, 6ª e 7ª série? Que matéria que é? Eu fui lá ver intestino, coração. Isso eu dou conta, velho. Entendo, né? Isso eu dou conta, né? De enrolar isso aqui, né? E assim fui. Entrei no negócio, eles estavam doidos, precisando de uma substituição, a professora tinha adoecido, alguma coisa assim. E aí, peguei essas aulas. No começo era, se eu não me lembro, era 4 aulas, 8 aulas, alguma coisa assim. Matava em 2, 3 dias, eu estava à toa durante a noite, não tinha nada que fazer. E aí começou essa história de aula, né? Então, a partir do momento que você começa a ter um fixo, um salário, começou a me manter. Eu consegui tirar a dependência da minha casa, né? Lógico, minha mãe continuou me ajudando um tempo, né? Mas pelo menos eu tinha um fixo ali. E aí começa esse negócio, né? Aí no início do ano seguinte, foi julho de 95, quando chegou fevereiro de 96, eu tentei aula de novo. Já não consegui mais no Polivalente, porque aí eu já perdia, né? Porque eu era bacharelado, não era licenciatura. Então eu fui para convocação, mas a minha chance era 0. E realmente eu não peguei aula. Passado uns 15, 20 dias, eu já estava meio desesperado. A diretora do Elias de Moraes me ligou. Eu fiquei sabendo que você quer dar aula e tal, eu tenho um carro completo de ciências aqui para você, de segunda a sexta, vai fechar quase, sei lá, carro completo do estado. Falei, tô subindo. Tô dentro. Aí eu peguei 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Nossa, Cláudio. À noite. Nossa Senhora. E aí, fechou 3 dias na semana, 4, e a coisa começa a andar a partir dali, né? Então, eu falo que eu aprendi da aula dando aula. Aprendi a matéria dando aula, né? Aí, nesse meio tempo, abriram uma escola aqui em cima, no Hotel Nunes, né? O Colégio Objetivo veio para cá, com um sistema diferente e tal. Eu fui lá, me candidatei à vaga, e aí eu fechei minhas noites, né? E é aquela história, né? As pessoas vão surgindo na sua vida. E nesse meio tempo, o Objetivo começou com um sistema de trazer professores de fora. Então, trazia pessoal de Catalão, pessoal de Berlândia, pessoal de Patrocínio, para dar aula com a gente aqui. Eu, por enquanto, trabalhando só primeiro grau, só compacto, que a gente falava, né?
E a coisa foi surgindo. E esses caras começaram a trabalhar, a gente ficou amigo, conhecido. Aí eu saí do Elis Moraes no final da 96, fiquei só no Objetivo, aí eu comecei a trabalhar pré-vestibular e tal. E aí o Ney me chama para ir para Ipameri. Ele estava abrindo um Objetivo em Ipameri. O Ney e o Belga, 2 professores que eu trabalhava, um de Química e um de Física. Falei, vambora. Como é que a gente trabalha? Não, você vai dar aula quarta à noite, quinta de manhã. Fechou. Aí você tinha que dormir lá. Aí eu saía daqui 1h30, 2 horas, chegava lá, tomava banho, ia pro cursinho, 4 aulas, depois 6 aulas na quinta e voltava, né? Aí eu entrei no mundo da prostituição da educação, né? Aí eu virei o que eu sou hoje, né? Um prostituto da educação, que a gente costuma dizer, né? E aí a gente começa a andar. O nome vai correndo, você vai criando uma rede de contatos, de amigos. Eu trabalhei 2 anos e meio com o Ney, mas aí eu fiquei meio com medo, sabe? Porque Ipameri, é uma viagem longa, cansativa, e eu tava meio, para voltar dirigindo, eu tava meio com problema, tava meio cochilando de vez em quando o volante e tal, eu fiquei meio com medo, tava recém-casado e tal, fiquei meio com medo. Aí eu fiquei sem trabalhar até o final do ano. No início do ano eu fui para Patrocínio. Aí eu descobri que Patrocínio tinha um colégio agrícola. Falei, cara, eu vou trabalhar na minha área. E eu fui pro colégio agrícola, eu trabalhei por 14 anos no colégio agrícola, né? E a gente montou um projeto de extensão espetacular, né? Nós realizamos quase 19 mil serviços no campo. É muita coisa. É muita coisa. A gente saía com os moleques todo sábado, praticamente de 15 em 15 dias a gente estava com 2 Kombi rolando, entendeu? Era muito menino trabalhando e tal. Entrei no Prisma no mesmo ano, fiquei 17 anos no Prisma, né? E aí depois a FUCAMP começou a me absorver mais, me fechar a semana que eu queria trabalhar. Eu deixei sair da estrada. Mas a educação mesmo, assim, você falar assim, eu estudei para ser professor, nunca estudei, nunca me preocupei. Essa questão de levar o lápis só, levar só a chave do carro, como os meninos costumam brincar, né? Isso são os anos, a repetição, isso não tem nada demais. Eu me lembro, quando eu trabalhei no Polivalente, quando eu entrei, tinha um professor de português, ele se chamava professor João. E eu lá cheio de livro para dar aula, e o professor João só com uma chave, né? Foi um dia eu quero ser igual esse cara. Você se tornou quem você mais temia. Não, mas eu quero ser esse cara, eu quero chegar desse jeito na escola, né? Mas eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, né? Nunca fosse imaginar. Agora, dentro da veterinária, eu discuto coisa que eu vivo. Então, é o meu dia a dia. Então, muitas das coisas que eu falo, eu vivi. Eu já passei por aquilo, sabe? Então, fica mais fácil a gente discutir essas coisas, né? Os temas e debater, e discutir, vamos dizer assim, mostrar para os meninos alguns exemplos. Então, a sala de aula é muito contador de história. Tem história para contar, né? Os grandes ídolos que eu tenho, vamos dizer assim, na minha vida profissional, eles contavam muitas histórias, né? Eles falavam muito bem e tal. Então, é mais ou menos isso. Mas se você falar assim, como que entrou a educação na sua vida? Entrou pelo mal da cuia mesmo, o negócio. Foi aperto mesmo, foi uma situação realmente de emergência, né? Ou eu começo da aula, ou nada disso tinha acontecido. Eu tinha ido embora naquela época e essa porta tinha se fechado e tinha aberto outras para frente. Mas não tinha nada, não tem nada glamouroso, não. O negócio foi aperto mesmo. E qual foi o seu maior perrengue como professor? Maior dificuldade que você passou? Pode ser com aluno, dentro Tipo assim, socorro. O que eu faço agora? Maior raiva da vida. Foram várias, né? Foram várias. Mas teve uma passagem lá em Patrocínio que foi engraçado, né? A gente trabalhava com pré-vestibulares gigantes na época, né? Porque isso aí era, por exemplo, a gente chegou a ter turma de 250 alunos, né? E você trabalhava só no gogó, não tinha microfone, não tinha nada. Você tinha que falar 2 horas, 2 horas e meia daquele jeito, no pau, né? O tempo todo. E o aluno te ouvindo, te escutando e tal. E eu fui dar uma aula noturna, e os caras conversando no fundo, 3 malas conversando lá, cada um mais forte que o outro, né? Pá, que negócio, silêncio, vamos. Até a hora que eu resolvi grilar, né? E pus os 3 caras pra fora. Falei pros 3 caras sair, os caras falaram, não sai. E agora? Você sai. Eu olhei pros 3 caras e falei assim, se vocês não saírem, eu saio. O cara falou assim, tchau.
Meu Deus! Eu peguei minha chave e fui embora. Larguei uma sala com quase 100 alunos e desci. O que eu estava esperando? Que eu chegasse lá e encontrasse com os diretores, né? Cheguei lá, não tinha ninguém. E agora? Pô, se eu vou embora, eu sou demitido, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que enfiar o rabo aí nas pernas Não é possível. E voltar pra e sala. voltar para a sala, né? E lá são 3 andares. A turma de pré-vestibular era a última, né? E aí eu voltei. No que eu voltei, os 3 caras estavam descendo, Saindo da sala. saindo da sala. Aí os caras viram pra mim, pô, mas você é ignorante, hein, cara? Os caras acabou de expulsar nós lá. Os alunos? Os alunos tiraram eles da sala. Meu Deus! Aí eu voltei e continuei da aula. Entendeu? Esse talvez foi o momento que eu mais passei medo, sabe? Você pensou, pronto, agora a merda tá feia. Eu falei assim, agora eu vou apanhar aqui, né? E depois, assim, é tão interessante essas coisas que as pessoas sabem que estão erradas, né? Na semana seguinte, o cara que estava envolvido me parou de fora e pediu desculpa. Ai, que Bom gracinha. Ela chegou, professor, desculpa que é dia e tal. A gente se exaltou, o senhor também exaltou. Eu falei, não, exaltei realmente, tá? Então, Pelo menos bora. reconheceu, porque Então, tem assim, muita gente que nem São reconhece. coisas, são situações bem difíceis, né? Outra vez, essa foi mais engraçada. Eu tinha um óculos meio ignorante, eu tinha quase 9 graus, eu não enxergava nada sem óculos, né? E eu dava a manhã, à tarde no Prisma, dormia no colégio agrícola, né? Tomava banho no colégio agrícola, dava 4 aulas à noite e vinha embora à noite. Eu fui pro colégio agrícola, dei uma descansada, tomei banho. Quando eu fui enxugar meu óculos, ele quebrou no meio. Partiu no meio. Meu óculos fez isso. Cheguei pros moleques e falei assim, e agora? Alguém tem um esparadrapo, alguma coisa aqui? Os caras falaram, o máximo que nós temos aqui é um band-aid. Eu falei, não serve. Aí eu peguei... calma, pior. Aí eu peguei o band-aid, coloquei nos 2 óculos, juntei as 2 partes dele assim, e ele foi meio... Foi pra me chegar até no Prisma, né? Até chegar no colégio. Cheguei no colégio, chamei a Marcinha, falei, Marcinha, a situação é essa e essa e essa. Não, nós vamos achar uma ótica aqui agora pra você. E achamos uma ótica lá no centro da cidade. Levei o óculos pra moça, a moça falou, ó, aqui no mínimo 3 horas pra me acabar de trocar. Nossa. Falei, moça, eu tenho que dar aula agora às 7. Ela falou, não, vou fazer pra você ir embora. Mas pra dar aula, não. Então, ok, né? E eu fui pra sala. Na época era giz. Seguindo todo Então, você canto. imagina o que é você dar aula, falar, escrever no quadro, Sem óculos. sem ver ninguém na sala. E sem ver o que tava escrevendo de giz. Ele podia quebrar a sala. Se vocês quisessem ir embora todo mundo, eu ia ficar vendo só Só os vultos, cara. Ele escrevendo lá, né? Cheirando aquele giz, meu nariz ficou até vermelho e tal. Expliquei pros meninos o que estava acontecendo, que eu tava cego de tudo, né? E assim, eu não conseguia ver o que eu tava escrevendo no quadro, né? Você Especificamente. ia pelo rumo. Aí eu ia escrevendo, enfiava a cara lá, assim, né? Ia fazendo. Então, acho que são as 2 situações mais... essa foi mais pesada, né? E essa que foi mais hilária. Mas o dia a dia da sala de aula, ele é variado. Então, eu falo que nada é mais eclético que uma sala de aula. Então, você tem pessoas de todos os tipos ali dentro, né? Tem pessoas que estão afim, tem pessoas que gostam de você, tem pessoas que te detestam, tem pessoas que te odeiam. Então, faz parte, te amam também. Então, vai acontecer situações. Então, você tem que lutar para que essas situações desagradáveis não aconteçam. Mas acontece, não tem... Aproveitando o rumo da situação, eu falei que eu ia falar, né? O que você tem a dizer sobre suas provas ser uma das provas mais difíceis da faculdade, que isso é polêmico, gente. Isso causa até discórdia. O que você tem a dizer pros alunos? Discórdia, lágrima, tudo, né? É aluno saindo chorando. Ah, não sei, assim, eu acho que essas provas sejam tão difíceis assim. Então, né? Não, sério, eu não acho que elas sejam difíceis. Sei lá, eu acho que ela... Assim, eu já tive muitos alunos que falavam pra mim, a sua prova é sua aula. É o que você discute, né? Você tá testando nosso conhecimento, né, Cláudio? Razoavelmente tristes. Questão, eu acho, da prova, eu acho que ela é fundamental. Ela te limita, ela te dá um balizamento do que está acontecendo. É óbvio que a prova não te habilita a se exercer ou não a profissão, né? Mas a prova te dá um balizamento para você saber em que nível você está, em que você está discutindo as questões, né? Então, assim, eu acho que a prova ela é necessária em alguma situação séria da instituição, né? Onde a instituição vai te, vamos dizer assim, te definir parâmetros, né? Agora, eu não acho que a minha seja mais difícil. Eu acho que tem prova muito mais difícil que a minha. Sei quanto eu. Nossa,
Cláudio, a gente conversou já e você contou pra gente sobre os pequenos entrarem na sua vida. Que época que foi e o porquê que eles entraram e o que aconteceu aí pra você resolver que sua paixão seria os bovinos? Porque quase ninguém sabe que você trabalhou, na verdade, 5 anos, né, com pequenos animais. Até mais, né? Mas o que acontece? Aquilo que eu falo com vocês. A instituição de ensino, ela não te prepara para a vida. Ela não te ensina a viver e nem tocar seus negócios. A instituição de ensino, ela te dá um parâmetro, né, para você saber o que você vai estudar e você definir o que você quer. Eu, dentro da instituição, quando eu estudei veterinária, eu sempre quis trabalhar com bovinos. Essa sempre foi minha vocação. Mas eu nunca abri mão de estudar as outras coisas. Eu gostava de estudar tudo, eu gostava de tirar notas boas. Então, quando a gente vem para cá, o que era a nossa ideia? Nossa ideia, minha do Lúcio, era montar um negócio, né, que tivesse a parte de comércio, mas a gente ia focar a consultoria. Na época nem chamava consultoria, na época chamava assistência técnica, né, assistência veterinária. Hoje mudou o termo, hoje chama consultoria, porque é um pouco mais ampla, ter discussão do que a gente faz nas fazendas. E aí, a gente vem. Quando você chega aqui, a gente encontra um mercado que não era propício. Pra vocês terem uma ideia, quando eu vim para Monte Carmelo em 95, nós não tínhamos mais que 5 botijões de sêmen sendo utilizados para inseminação artificial. A bovinocultura aqui realmente estava no começo. Negócio bem inicial. Gado de corte, muito pior que gado de leite quase tudo com ordenha manual. Uma série de situações que ao longo do tempo foi melhorando. Então, quando a gente abre a loja e o negócio não anda pelo que a gente faz, mas pelo menos tem ideia. Tem 2 moleques novos que chegou aí agora da faculdade, que se de repente eles estão atendendo cachorro, né? E o Lúcio sempre foi o cirurgião. O Lúcio sempre teve loucura por cirurgia. Eu sempre gostei da clínica, gostei sempre do atendimento, da doença e tal. Então, o que era a nossa alternativa? Sempre a gente trabalhou de 2, então um ficava dentro da loja, outro rodando, quando isso era... E aí, tá dentro da loja, nós vamos atender o que vai aparecer. Periquito, gato, cachorro, e assim a gente fez logo no começo, né? Então, nós trabalhamos muito tempo com isso, fizemos muita cirurgia, sem a estrutura que esse pessoal tem hoje. A gente trabalhava com uma estrutura muito arcaica, muito simples, né? Na época, a gente não tinha como investir nessas coisas, né? E a gente começou. A acertar alguns diagnósticos, algumas cirurgias, a gente ganhou um nome na cidade, né? E aí, a gente trabalhou durante 10 anos. Quando eu fui para o mestrado, eu tomei uma decisão. Falei, não vou mexer mais com cachorro. Vai ser, mas agora ou racha com bovino, ou eu paro com isso, me mudo, arrumo emprego, faço alguma coisa. Mas cachorro eu não quero mais. Eu acho que ali já se tinha uma definição muito das áreas, né? A gente precisa ter especialização, a gente precisa ter algo específico para aquilo. E eu não tinha nem vontade, nem força para isso. Então foi onde eu fui para o bovino. Mas a gente trabalhou durante uns 10 anos com isso, sem nenhum problema. Trabalhamos muito bem até, inclusive, mas chegou um momento que... Mas você tomou a decisão de parar? Sim, eu decidi que eu não tinha mais competência para isso. Eu tinha que me especializar muito, eu tinha que estudar muito, eu tinha que investir em sala de cirurgia, uma série de coisas, de laboratório, e eu não estava afim disso, né? E aí eu já tinha minhas áreas de consultoria, já estava mais ou menos consolidada, e aí a coisa começa a andar, né? Mas como você conseguiu seu primeiro cliente em bovinos? Olha, na verdade, quando nós viemos para cá em 95, nós conseguimos 2 clientes de cara, né, que foi o Márcio, né, o Márcio Antônio de Moraes, que foi um cliente que a gente conseguiu na época. Ele estava começando a investir em gado de leite, ele queria algo novo, ele estava assumindo a fazenda do pai. E o seu Geraldo Gonçalves, né, que foram os 2 clientes que a gente teve. O seu Geraldo, depois de um certo tempo, desanimou e tal, e o Márcio veio comigo, trabalhou comigo até 2 anos atrás, né? Interessante dizer, tanto que as coisas, pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar com o Márcio, o filho mais velho dele tinha talvez menos de 10 anos, né? E eu saí da fazenda dele porque o filho dele formou em medicina veterinária e assumiu a fazenda. Então, durante todo esse tempo, ele foi um cara que trabalhou comigo, né? Então, ele talvez seja o cliente mais marcante. Mas o meu diferencial aqui, o dia que as pessoas olharam para mim, peraí, esse cara a gente pode escutar,
foi quando eu assumi 2 fazendas aqui. Eu assumi a fazenda do seu Miro Cunha, né, que é a Lago Azul, que é uma das maiores referências da bovinocultura do Triângulo Mineiro, sem dúvida nenhuma, e o Socielo da farmácia, né? Então, o dia que eu falei para as pessoas que eu era assistente desses 2 caras, aí Visão foi outra. Aí o meu mercado abriu, entendeu? Aí eu leio, assim, depois disso, foi só fazenda entrando. Eu já tive momentos aqui, por exemplo, que o meu mês eu tinha que encaixar 40 fazendas de consultoria. Sozinho. Sozinho. Aí, lógico que a gente tinha as pessoas que andavam com a gente e tal. Tinha estagiários, né? O Wesley trabalhou comigo durante muito tempo. Então, assim, mas já houve momento aqui da gente ter 40 fazendas assistidas, né? Com o passar do tempo, isso foi diminuindo, foi selecionando, né? Alguns produtores pararam, alguns produtores mudaram de consultoria. Mas, sem dúvida nenhuma, o meu primeiro cliente aqui foi o Márcio. E ele ficou comigo, talvez, por 20 anos, alguma coisa nesse sentido. É muito bacana ver que, querendo ou não, igual você falou pra gente que começou dando aula, depois veio os pequenos, veio a loja, então acaba que a medicina veterinária tem um leque muito grande, que basta a gente estudar e se profissionalizar mais e mais que a gente consegue atingir outros focos. E você acha que, perante isso, você tá no que você ama hoje? Você se vê fazendo outra coisa? Não. Eu acho que, assim, do que eu fiz para trás, eu não arrependo de nada, né? Lá atrás, as portas que eu fechei, as portas que eu abri, né? Em relação à profissão, não tem nenhuma dúvida que eu nasci para isso. Eu nasci para fazer medicina veterinária e para viver a medicina veterinária, né? Eu costumo dizer pro pessoal que o meu diploma, ele nunca saiu da minha pasta, ele nunca foi para a parede, né? Porque eu preciso dele todo dia. Sim. Então, tudo que eu faço, tudo que eu fiz na minha vida vem da medicina veterinária. E todo dia aparece uma coisinha nova que você nunca viu ou que você precisa estudar mais. Ah, sim, com certeza, né? Eu lembro de uma passagem uma vez, quando eles... Porque assim, a gente vive de realizações, né? Então, quando você está numa instituição, igual eu estudei numa instituição, um sonho que eu tinha era voltar na UF para me dar uma palestra, para me dar uma aula, para fazer alguma coisa. Isso era um sonho que eu tinha, né? E quando os caras me ligaram a primeira vez, não sei o que e tal, você tem como participar de um evento aqui, beleza. Tentando fingir o costume, claro. Agora eu vou ver se tem um horário. Não, tá, é só fechar o dado. Aí o cara me perguntou, quando você vai me cobrar? Eu falei, nada. Nada. Tudo que eu tenho na vida veio desse curso, veio dessa faculdade, veio dessas pessoas que trabalharam comigo. Sim. Então agora não é justo eu chegar para vocês que estão aí, onde eu já estive, e falar, meu preço hoje é X. Não, eu vou aí para vocês sem custo, né? Sem deslocamento, sem nada. Vai ser um prazer eu estar aí. E a gente fez vários eventos na UF desse jeito. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês em relação à medicina veterinária é que ela me deu tudo. Tudo. Né? Então, hoje, por exemplo, hoje eu quero sair dessa área de consultoria e for trabalhar com pequenos. Questão de 2, 3 meses, a gente vai se ambientando e vai trabalhar com isso. Então, o que é importante o aluno entender? Que o estar na faculdade, né, é uma forma de se guiar. Sim. Lógico que todos nós temos as nossas aptidões. Eu saí da faculdade falando, olha, eu vou mexer com gado de leite. Meu estágio era gado de leite. Eu tinha um estágio pronto para lembrar para gado de leite. Faltando 30 dias para formar, né, o pessoal da Fundação da Fazenda me chama. Professor Elmo, professor Adriano. Claro, estamos aqui, nós estamos querendo te fazer um convite. Seguinte, você vai assumir a gerência da fazenda da escola, do Capim Branco. Você topa? Topa, lógico. Nem formado ainda. Incrível. Nem formado ainda, né? Então, para isso, nós vamos fazer um estágio remunerado para você. Você vai fazer o seu estágio obrigatório remunerado. O que tinha que acontecer? Eu ia ter que trabalhar com suíno. Falei, professor do céu, tem que trabalhar com suíno. Suíno. Bora. Né? Então, fui fazer estágio, vim para Maquena, aqui em Patrocínio. Fiquei aqui uma semana, fui para outro lugar e tal. E aí as coisas vão andando, né? Mas na época, a minha saída era gado de leite. Eu ia para Embrapa fazer gado de leite. Quando não deu certo a faculdade, mudou as diretoras e tal, que eu vim parar aqui, eu vim aqui para mexer com bovino. E não deu certo. Então vamos mexer Com o que tem. com o que tem. Né? E vamos dar aula, e vamos operar cachorro, vamos fazer um monte de coisa. Faz parte. Então o que eu posso dizer para vocês que estão lá dentro é o seguinte, todas as matérias são importantes. Todas as matérias te compõem, né? E todas elas têm um sentido de ser. Por que elas são
aplicadas e desenvolvidas naquele período, para te preparar para uma situação que vai chegando. Então, tudo isso, eu acho que a medicina veterinária ela contribui para todos nós em relação a isso. Agora, hoje o que eu posso dizer, Vitória, assim, que eu todo dia saio de casa, eu saio feliz com o que eu vou fazer. Bom, isso. É bom a gente trabalhar porque a gente gosta, porque é aquela famosa frase, quando a gente faz o que ama, a gente nunca trabalha, né? Ah, sim, com certeza. E assim, eu não me sinto cansado em relação a isso, eu não me sinto... Tudo que a gente faz nesse sentido, né? E o que eu acho mais legal disso tudo é que no final sobra só uma coisa, as amizades. Sim. Então, assim, eu tenho clientes meus que eu falei com vocês, a gente saiu da fazenda porque o filho assumiu, né? A gente participa da vida desses clientes, a gente vai no casamento dos filhos. Acaba que vira vai família, crescer. né? Sim. Então, assim, eu tenho clientes que estão comigo há 10 anos, 15 anos. Então, assim, esses caras, eles passam a ter uma amizade com a gente diferente, né? Eu acho que isso é importante, essa lealdade, essa ética, isso é fundamental em qualquer trabalho. É ela que delimita quem você é, né? Então, eu sou muito feliz em relação a isso. Eu sempre falo lá em casa para os meninos e tal, que eu levanto todo dia cedo, eu tenho um objetivo de vida. Eu não posso dar prejuízo para ninguém. Eu não posso dar prejuízo para ninguém. Eu tenho que sair de casa, se eu não conseguir ajudar ninguém, mas atrapalhar. Também não. Entendeu? Então, assim, isso é o objetivo de vida. Porque a hora que eu voltar à tarde para me dormir e olhar para meus 2 filhos, eu falo, não, peraí. Eu não fiz sacanagem com ninguém, eu não fiz nada com ninguém, eu tô de boa, ajudei aqui ou ali. Às vezes não consegui ajudar, mas também não prejudiquei. Então, esse é o foco. Isso é um jeito de viver. Não sei se é certo, se é errado, mas é meu jeito de viver. Cláudio, falando em faculdade, igual você falou, tem muitas matérias, cada um compõe. Qual foi a matéria que você achou mais difícil na faculdade? Estudando? Já colou na prova? Ó, Larissa respondeu. Olha, eu sempre fui meio besta com essas coisas, sabe? Por exemplo, se eu tentasse colar, fatalmente eles iam me flagrar. Porque eu ia dar lá tremer, minha boca ia ficar branca. Eu na vida. Então assim, colar, de fazer uma cola e colocar ela em algum lugar para abrir, eu nunca fiz. Agora, lógico que uma resposta A, B ou C... Uma espiadinha ou outra. Assim, isso deve ter acontecido, né? Mas a matéria mais difícil que eu tive na faculdade é aquela história, né? Marca muito com a forma que a pessoa trabalha com você, né? Foi uma matéria que chamava epidemiologia. Nossa, Cláudio. A gente tinha um professor que era muito complicado. Era muito complicado. Ele tinha uma relação de autoestima própria dele muito baixa. E ele vingava em cima da gente, entendeu? Então, quando você ia fazer a matéria, se eu não me engano, era 5º ou 6º período, então a gente já entrava na sala com medo. O que esse cara vai fazer agora, né? Então essa foi a matéria que eu trabalhei mais. Acaba que isso desanima. Sim, a gente ficava muito tenso na época, né? Fica difícil de gostar da matéria. Então assim, eu já tive matéria, por exemplo, que eu tranquei. Eu fui fazer uma matéria uma vez, era uma optativa de cavalo, que eu nunca fui fã de cavalo. Eu fui fazer porque os meninos estavam fazendo, né? Entrei na sala, o professor sentou. Papá, sou fulano de tal. E a nota de vocês já está aqui definida. Vocês terão 80% do conteúdo. Aí tem um colega meu que era muito bom de matéria. Falei, professor, eu não aceito 80. Eu quero disputar os pontos. Ele falou, não. Ninguém aqui é melhor do que eu. E a minha nota na faculdade foi 80, foi 8. Meu Deus. Eu só esperei terminar a aula, saí, tranquei a matéria, não fiz reprodução de conheço com ele. Porque eu não achei justo, né? Da forma que ele falou. Você trancou a matéria? Tranquei, não fiz. Porque era optativa. Ah, tá. Era optativa. E eu fui fazer porque os meninos estavam fazendo, né? Mas assim, só do fato de ele ter falado, não, só a nota 80. Peraí. Mesmo se você tirasse mal ou ruim, você ia ganhar os 8? Todo mundo teve 8. Ninguém fez prova. Ninguém fez prova. Meu Deus, que loucura. Certo. E aí, no belo dia, ele começou a dar aula em inglês, que eu fiquei sabendo. E todo mundo tinha que saber inglês, ele deu aula em inglês. Então, assim, a matéria, ela marca muita gente, né? As pessoas, com a forma que as pessoas trabalham com a gente, marca muito. Então, assim, em termos de dificuldade mesmo, né? A matéria que mais me trouxe dificuldade foi a epidemiologia. Porque, não por causa do conteúdo, mas da pressão. Professor. Da forma que as pessoas trabalhavam, né? Falta de diálogo, o professor entrava, nem bom dia não dava. Então, assim, é uma situação bem complicada, né? Mas o tempo de escola talvez foi
com certeza, o melhor tempo de vida que a gente teve, né? Você é um dos poucos professores nossos que carregam estagiários, né, Ricardo? O que você me fala assim, Vi, eu acho muito importante, é uma coisa que todo mundo deveria fazer, ou você acha que isso vai muito de opção da pessoa, tem que seguir a área que a pessoa quer, tem que procurar conhecer todas as áreas pra gente ver se é realmente isso que quer? Eu falo por mim, eu entrei na medicina veterinária apaixonada em cavalos, eu queria a reprodução de equinos. Hoje eu já não me vejo mais na reprodução de equinos, gostei muito de bovinos, e às vezes quero tentar outras áreas aí, que estou apaixonada, estou buscando. Vamos ver se vai dar certo. Reprodução, conta. Não é reprodução, acho que eu quero defesa sanitária. Amiga, você tá bem? Não. Bem? Eu tô gostando muito dessa área. Mas assim, é igual eu tô te perguntando, porque acaba que a gente, no decorrer do curso, a gente vai vendo coisas que às vezes a gente não imagina que existia. Ou que eu, como médica veterinária, poderia atuar. Então, às vezes a gente fazer estágio fora da nossa casinha, às vezes abre o leque mais pra gente conhecer outras opções. E o que você acha sobre estagiar? Não, assim, eu acho que o estágio, ele é fundamental, ele é básico. Eu não consigo ver um curso superior sem estágio. Eu acho que é aí que a gente aprende, é aí que a gente desenvolve. O que eu acho do estágio? Primeiramente, o estágio ele deveria ser feito desde os momentos iniciais do curso, desde o primeiro período seria interessante rodar. Sim. Por que desde o primeiro período? Porque aí sim você teria tempo para você rodar todas as áreas. E aí nessa de você rodar todas as áreas, vai chegar aquela que vai... Dá uma estrelinha. Né? Vai dar o start. Fala, pô, é aqui que eu quero. Né? E aí você foca. Quando você deixa para estagiar muito próximo da formatura, realmente talvez seja interessante você diminuir um pouco o seu leque. Para quê? Para você ter repetição. Então, o que a gente sempre conversa e a gente avalia? Existem situações que a gente precisa ter repetição. A repetição é que te leva à excelência. Né? Então, por exemplo, cirurgia. Não há como você ser um cirurgião sem ela que você... Sim. E às vezes você vê a cirurgia. Não, eu já vi, já aprendi. Não. A cirurgia ela tem que ser sentida, a cirurgia ela tem que ser palpada, você tem que ver as dificuldades que a cirurgia tem. Né? Então você tem que ter um sangramento, você tem que ter como conter esse sangramento, você tem que ter processo de analgesia. Né? Então eu acho assim que o processo de estágio em si, ele é básico, ele é fundamental, ele faz parte do processo. Né? Quando você fala, por exemplo, que eu sempre andei com estagiário, eu sempre gostei de ter uma pessoa próxima, eu sempre gostei de ter alguém comigo. Né? As pessoas que andam comigo, geralmente elas andam muito tempo. Elas ficam... Eu não sou muito de ficar uma semana outra, uma semana um. Por quê? Porque, na verdade, porque existe, infelizmente, o nosso dia a dia, ele é comercial. Então, aquela hora que está rodando ali, aquela hora já não é mais minha. Aquela hora é do cliente que me paga. Então, se eu vou ali, por exemplo, e tem X serviço para me fazer naquele dia, se aquele trabalho não é executado, alguém vai pagar essa conta lá na frente, e esse alguém é o cliente. Então, às vezes, a gente tem que ter um pouquinho, né, de maleabilidade. Então, ele já está aceitando que o estagiário está ali e tal. Mas eu acho que cria um vínculo muito interessante. Você estar próximo do que está acontecendo, eu acho fundamental. É interessante isso, né? O Ricardo, a sala de vocês, está fazendo estágio comigo aqui agora. E aconteceu semestre passado, né? A gente trabalhou clínica cirúrgica com vocês, acidente ofídico. No outro dia de manhã, a gente pegou um acidente ofídico da mesma sintomatologia que a gente conversou na sala. Então, isso para o aluno vamos dizer assim, nunca mais ele esquece. Porque ele discutiu isso dentro da sala, ele viu a sintomatologia e ele chega lá e pega o diagnóstico. Pega o tratamento, pega a evolução do quadro, e graças a Deus deu tudo certo, o animal saiu certinho lá na frente. Mas isso é básico. Tá? Então, você faz lá um processo, sei lá, uma redução, uma amputação da falange, um casqueamento. Chega no outro dia, você vê a doença em loco. Então, eu acho básico, isso é fundamental. Fixa mais o conteúdo também, com certeza, com certeza. Então, o que você vê, o que você sente, o que você discute é diferente. Então, eu acho o estágio básico. Eu acho que o nosso aluno ele faz pouco estágio. Ele tem pouca vivência de estágio. E ele precisava estar mais.
Agora, a questão de conhecer as áreas é básico, é fundamental. Né? Quando você fala, por exemplo, a defesa sanitária hoje te atrai. Então, você precisa ir na defesa sanitária e ver como funciona. Você tem que ficar dentro do frigorífico um tempo e ver como funciona a fiscalização. Você acompanhar desde o abate até o processo de liberação das carnes e tal, todo o processo burocrático que existe. Isso hoje é uma base, vamos dizer assim, é a base do alimento seguro. Então, o que existe de alimento hoje, a qualidade dos alimentos hoje, por esse pessoal da defesa sanitária, a gente tem uma certeza que a gente está comendo alguma coisa que não vai trazer contaminação. Eu me lembro quando eu trabalhei na prefeitura lá atrás, né? Nós tivemos um problema aqui, uma senhora comprou um queijo no estabelecimento e o filho dela teve uma diarreia. Acredita? Será que era furado? Vai ver essa história pior como ficou, né? E ela foi para o pronto-socorro, o médico diagnosticou como intoxicação alimentar. Ela foi na vigilância sanitária na época, fez a reclamação e o que a gente fez? A gente foi lá e coletou os queijos. Eram 10 queijos diferentes com 10 origens diferentes. Mandamos para Uberlândia. Os 10 deu coliforme fecal. Então hoje você não tem mais isso. Você não tem mais isso. Porque tudo isso vem de um processo de fiscalização. Então quando você vê, por exemplo, o pessoal, o Igor, a Alissa, lá no RIDS, né, fazendo todo esse processo de certificação, você viu tanto é importante isso dentro da cidade. Né? O que isso melhora? Qual que é a segurança que eles têm de comprar hoje o queijo que eles certificaram, uma carne que eles certificaram. Então, quer dizer, essas áreas, elas todas são nossas, são da medicina veterinária. E a gente não pode perder elas. Porque se a gente não começar, o pessoal da nutrição vai começar a assumir, o pessoal da biologia vai começar a assumir, o pessoal da química vai começar a assumir, e aí é menos postos de trabalho para nós. Então, eu acho básico, é rodar mesmo, andar com os profissionais. Eu acho assim, o profissional ele precisa ter esse discernimento, essa empatia, que lá atrás ele precisou também, né? Ele precisou de alguém andar com ele. Eu falo para vocês, por exemplo, eu chegava em casa na sexta-feira das minhas férias e começava o meu estágio na segunda. Eu acompanhava a veterinária cooperativa até o sábado, que eu ia viajar no domingo. Todos os dias, de segunda a sábado. Então, muita coisa que eu faço porque eu aprendi no estágio. Eu falei na palestra agora de casco. Eu saí da faculdade sem fazer um casco. Você pulou da discórdia também, né? Nunca fiz. Eu fui fazer isso no estágio. Eu não fiz isso na faculdade. A gente era sorteado. Amputação de falange. Não foi a cirurgia que caiu para mim. Então, eu não fiz a amputação de falange nessa faculdade. Eu fiz fora. Então, isso é básico. Com certeza. Então, corre atrás, vai atrás. O pessoal tem que ter essa empatia. O profissional tem que gostar de andar com alguém, né? Eu acho básico. E, Cláudio, vamos falar sobre estágio, né? Todo mundo acha que quando vai para, trabalhar ou vai fazer alguma coisa, algum trabalho, você tem que chegar lá e já sair tudo perfeito. Agora, conta pra gente, quando você tá fazendo estágio, qual foi aquele negócio que você fez e falou assim, agora não tem mais como eu consertar isso aqui, ou eu saio correndo ou eu resolvo o problema. Sim. No estágio. Então, eu fazia estágio com esse cara, né? Ele chama João Celso, profissional espetacular, talvez o melhor veterinário de campo que eu tenha conhecido. Com esse perfil, eu não conheço um cara tão competente como ele. E eu estava no 7º período e ele era férias, né? Ele virou para mim e falou assim, beleza, hoje é sexta-feira, eu tô indo pra praia, a partir de segunda-feira a cooperativa tá na sua mão. Socorro. Falei, você tá louco, velho? Eu tô sumindo. Vou ir pra praia com você. Vou curtir férias aqui, cara. Não vou ficar aqui, você tá doido? 7º período, sabia nada. Falei, quer saber? Já falei com o gerente, que era o Quintino na época. Falei, Quintino, o Cláudio vai ficar aí e tal. Qualquer coisa você liga pro Albano. O Albano era um veterinário amigo nosso, da cidade vizinha, de Arcos. Deu problema, tranquilo. Segunda-feira, rezei o dia inteiro para não aparecer nenhum caso. Graças a Deus não apareceu. Um janeiro que choveu, vocês não têm noção, tanto que choveu. Na terça-feira, pipoca. Uma vaca meio sangue girolanda, registrada na Girolanda, da fazenda do cara mais rico da cidade, que na verdade nem era da cidade, né? Era o dono do banco mercantil. E a vaca deitou e não levantava. Se vira, Eu Claudinho. dei uma olhada aqui, o cara falou assim, você vai com caminhonete da cooperativa, o motorista vai te levar. A vaca assim assada, ela tem
5 dias tá parida mais ou menos, a vaca não levanta. Deu estalo na minha cabeça. Falou, beleza, tudo que eu rezei, né? Uma vaca com hipocalcemia pós-parto. Vou chegar, vou olhar. 5 dias de parida? Hipocalcemia pós-parto, tá deitada, né? Vou fazer 2 calços nela, ela vai levantar e eu vou ser o melhor do Brasil. Né? Tá. O cara vai carregar no meu corpo. E eu vazei pra fazenda. Cheguei, tem um tapa na vaca, olhei aqui, ali, tá. Vaca deitada, braria danado. Isso aí, hipocalcemia pós-parto, né? Não, febre do leite, vaca descalcificada e tal, aí deu uma de gostoso. Fazer um soro aqui na vaca, beleza. Fiz o primeiro soro, nada. O segundo, falei, agora vai levantar. Eu cutuquei ela fez mais de deitar. Não, porque ela tá muito descalcificada, é preciso do terceiro calço. É preciso do terceiro calço. Aí, beleza. Fiz o terceiro calço. Aí no terceiro calço eu já rezando, levanta. Você falou, deu. Levanta. Não levanta nada. Chuva. E nada da vaca levantar. A vaca só prostrada e babando. Falei, meu Deus. Aí já virei pro cara, já comecei a ficar nervoso, tenso. Aí o cara já deu na hora do almoço, nós vamos almoçar, depois nós volta. Né? Voltou a vaca deitada do mesmo jeito, fiz mais 2 calços na vaca. E o sinal... Fez 5? Fiz 5. E o sinal na minha cara. O sinal na minha cara e não via. O sinal tava na minha cara. O scalpo, a veia, a agulha não parava. Não parava na veia. Saía, o sangue ficava, tempo de coagulação lá em cima. E eu nada. O sinal, a vaca me avisando, olha, você tá errado, velho. Você tá errado, você vai me matar. Beleza. Deu 6 horas da tarde. Não tinha mais o que fazer. Você chegou lá que horas? Cheguei lá, era 9h30 da manhã. 6 horas da tarde, não tinha mais o que fazer. Peguei o telefone, liguei pro Albano. Albano, se assim assado, cara, já engoliu o coco aqui. Falei, ó, dançou. Essa aí você perdeu. É fazer a necrópsia dela pra você fechar o diagnóstico. Essa vaca sua tá picada de cascavel. Falei, será? Falei, certeza. Mas essa aí você já dançou, essa aí você já perdeu. Cheguei lá, a vaca tinha acabado de morrer. A gente subiu ela dentro de uma carreta de trator. E eu fiz necrópsia debaixo de chuva. Abri ela para ver as lesões hemorrágicas que ela tinha para confirmar o diagnóstico. Cheguei pro cara na tora, falei, fera, engoli o coco aqui, errei meu diagnóstico, essa vaca sua estava picada de cobra, eu dei um diagnóstico, ela morreu. Agora eu vou ver com o processo como é que a gente vai fazer. E pronto. E foi só. Mas olha pra você ver tanto que o negócio é estranho. Esse cara passou o tempo todo de estágio, ele ficou indiferente comigo. Porque ele sabia que eu tinha errado. Ele sabia que eu era estagiário. Ele sabia que eu estava no 7º período. Mas ele ficou o restante do tempo que ele trabalhou nessa fazenda, gerente, e eu fui estagiário, ele sempre me tratava com indiferença pelo erro que eu cometi lá atrás. Então, assim, a gente vai errar. A gente vai ser marcado pelo erro. Então, quantas vezes que a gente acertar... É ok, você errou uma vez. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Eu não esqueço esse caso, né? Não esqueço esse tipo de coisa. Depois cheguei em casa, fui estudar, né? Não é 5 dias, são 3 dias só. Então, assim, uma série de situações, o sangramento, o tempo hemorrágico a mais, é a questão. A clínica de grandes, ela é diferente da clínica de pequenos. Por que ela é diferente? Porque você não tem embasamento laboratorial. Então, o que você tem que fazer? Você tem que abrir sua margem, amplia o seu diagnóstico. Mais conhecimento. Mais conhecimentos e mais tratamentos, às vezes, né? Tentando fechar mais casos, fazendo um diferencial maior. Então, se eu chego lá, pode ser hipocalcemia, faço o soro antiofídico nessa vaca, à tarde eu poderia continuar batendo que era hipocalcemia, mas o soro antiofídico tinha salvado o animal. Então, isso talvez tenha sido assim, um negócio que mais me marcou. Então, isso me marcou muito, isso me carregou durante muito tempo e tal. Mas faz parte, você não pode se abater com isso, né? A gente já errei lá atrás, vou errar de novo. É lógico que a gente fica mal, mas são coisas que acontecem, isso é da vida, isso é da profissão. Pra gente finalizar, então, o que você fala para quem tá começando agora? Olha, eu acho que sim, acreditar, né? Correr atrás de tudo aquilo que você quer. Se é um sonho, se é isso que você quer, corra atrás dele, estudem. Quanto mais você estudar, melhor. Quanto mais você se preparar, melhor.
e colocar uma coisa na sua cabeça. A última prova que você vai fazer no seu curso não vai ser o último momento que você vai estudar. Você pode ter certeza que a sua profissão vai ser você estudar o resto da vida. Porque a velocidade da mudança, a velocidade com que as coisas acontecem hoje te obriga a acompanhar isso. Você vai ter que se especializar. Não tente ser o pato, tá? Que corre, que nada e que voa, mas que faz tudo mal, né? Seja alguém que faça bem feito e se especialize nessa área. Por isso que é importante saber a área agora, estudar essa área. A partir daí, as coisas vão fluir. Não precisa ter medo, tem mercado para todo mundo, o sol nasce para todo mundo. Então, lógico que o começo é difícil, o começo você vai ter obstáculos, percalços, mas você pode ter certeza que lá na frente, se for isso realmente que você quer, você vai sair bem. Então, o recado que eu posso dar para todo mundo é o seguinte: estudem. Estudem para a vida e não estuda para a prova, tá? Você vai ver que conhecimento não ocupa espaço, não ocupa lugar, e ele vai te trazer tudo aquilo que você deseja em relação aos seus sonhos. Pode ter certeza disso. A gente quer te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por todas as vezes que você agregou na nossa vida também. Você é um professor muito especial para mim, para a Natália, tenho certeza. É isso. Espero que tenha próximos episódios e que você volte com mais histórias pra gente. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Para nós é uma alegria, né, ter isso como iniciativa de vocês, né, que partiu de dentro dos alunos, dar essa oportunidade para que os alunos possam ver, escutar. Então, assim, acho que da minha parte só tenho a agradecer, né, e qualquer outra oportunidade que vocês quiserem, a gente vai estar à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. E foi esse, gente, mais um episódio do Pode Berrar. Se você assistiu até aqui, deixe seu comentário, tá? Um beijo e até a próxima. Gente. Tchau, tchau. Tchau.